Jesus, rogando ao Pai as suas benesses para que nós possamos, através da nossa caminhada, sempre contarmos com a proteção dos nossos mentores amigos, que nos amparam, que nos ajuda a caminhar nos momentos mais difíceis, Senhor. Porque quando nós estamos bem, muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Somente lembramos do Pai Criador, do Mestre Jesus, nos momentos de aflição. Perdoa-nos, ó Senhor, por sermos ainda filhos relapsos, filhos pródigos, que ainda esquecemos que tudo que nós temos vem de Ti. Mas neste momento, nestas horas, nesta manhã agradável, nós estamos aqui, Senhor, nesta casa de oração, a implorar pelas benesses do Pai. Que Jesus esteja conosco, sempre nos abençoando. Nossa gratidão aos mentores também que estão conosco, né? E hoje a preleção vai ser através do nosso irmão Carlinhos, que ele tem a intuição de trazer para nós algo que nos fortaleça, que nos ajude na nossa caminhada a entender mais as anomalias que acontecem neste mundo e nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esses instantes que nós passamos aqui. Que eles sejam abençoados e que nós, ao voltarmos para o nosso lar, levemos conosco a certeza do Teu amor e da Tua paz, da Tua luz que está sempre nos guiando. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. E assim seja. Amém. Já cumprimentei a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Nós nos propomos nesta manhã falar um pouco, contar um pouco daquelas histórias que Jesus falava, contava, né? Porque ele, além do ensinamento, ele procurava sempre passar uma história, né? Uma pequena história que era fácil das pessoas assimilarem. E muitas dessas histórias eram parábolas, né? Que iriam permanecer ao longo do tempo. E a parábola era muito elástica, né? Cada inteligência vai tirar da parábola aquilo que entende, aquilo que compreende, né? Mas à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, a gente vai sempre extraindo coisas novas. A parábola ela jamais perde o sentido. Por isso que Jesus muitas vezes falava através de parábolas, para que as palavras de Jesus jamais se perderiam, né? Então, na parábola do semeador, né, Jesus justamente contou uma pequena história para que as pessoas entendessem, né, o que seria esse semeador. Então ele diz assim, que um semeador saiu a semear, né, e a primeira semente caiu ao largo do caminho, da estrada, né. Aí foi pisoteado e os pássaros comeram o que restou dali, né. E a segunda semente caiu no meio das pedras, né. Ela chegou até germinar, mas não tinha umidade suficiente, ela acabou secando. E a terceira semente caiu no meio dos espinheiros. Ela também germinou, mas crescendo junto com os espinhos, ela foi sufocada, né, e acabou morrendo. E a quarta semente, ela caiu em terra boa.
ela germinou, cresceu, produziu 100 por um. É isso. Aí Jesus diz assim, ouça quem tem ouvidos de ouvir, né? Porque a semente é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é como, ainda esses dias eu vi, não sei se foi na região de Curitiba, eles estavam semeando, né, através de um drone, né? Então jogava a semente, né? E aí fica imaginando, olha, a semente cai lá do céu praticamente, né? E essa semente, né, algumas não vão germinar, outras vão cair no lugar propício, elas vão germinar, né? Então, a palavra de Deus é a mesma coisa, é como se ela caísse, né? E nós, né, ora somos pessoas que estão aí à beira do caminho, né? Ora nós somos pessoas que estão aí como a pedra, ora no meio dos espinheiros, né? Mas ora nós somos terra boa, que assimilamos e rendemos, não é isso? Mas nem sempre a gente é terra boa, porque a palavra de Deus vem, né? Mas as pessoas às vezes vão cuidar da vida material, né, das coisas do mundo e acaba deixando do lado essa semente, né? Mas vai chegar um dia, né, com a nossa evolução, que tudo que vir do alto de Deus, nós vamos estar nessa condição de terra boa e vamos assimilar e vamos produzir, né? Porque Jesus falava de um reino, né, do reino dos céus, né? E as pessoas sempre querem adentrar a esse reino, né? Porque o pensamento que se tem é que esse reino é um lugar de felicidade, né? Não é só questão de dizer assim, não, o reino dos céus é o mundo espiritual. Não é bem isso, né? O mundo espiritual é o mundo que pertence à eternidade, mas esse reino que Jesus vinha falar está mais além, né? Onde há a felicidade. Então todos nós buscamos essa felicidade, né? Depois tem uma outra história, né, que é a história da dracma perdida. Então Jesus diz assim, que uma mulher tinha 10 dracmas. Dracmas é uma moeda que existia, era uma moeda de prata, né, que ela pertencia lá aos gregos, à Grécia, isso. E foi uma das moedas que mais circulou. Ela circulou até 2002, quando ela foi substituída pelo euro, né, lá na Grécia, né? Mas ela também, além da Grécia, ela tinha alguns países que adotavam essa moeda lá do Oriente Médio, não é isso? Então essa mulher tinha 10 e ela perdeu uma. Aí pegou a vassoura, acendeu uma candeia e foi procurar essa moeda, né? E quando ela encontrou a moeda, ela se encheu de júbilo, chamou as amigas, vizinhas, falou assim, olha, encontrei a moeda que estava perdida. Então ela ficou feliz da vida, porque conseguiu, né, resgatar, encontrar aquela moeda que estava perdida. Essa parábola é bem parecida com aquela da ovelha perdida também, né? Mas o que quer dizer essa parábola, né? Que os espíritos, os anjos do céu, se rejubilam quando algum espírito, alguém se arrepende, né? É reencontrado, né? E há uma alegria imensa porque alguém foi resgatado, encontrou o caminho, não é isso? O sentido dessa parábola é esse. Aí depois, estando Jesus ali com Pedro e outras pessoas ali, né? Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, e ele ainda acrescenta, 7 vezes, mestre? Aí Jesus diz assim, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Aí então
um doutor da lei, né, que estava ali, né, ele diz assim: mas o que é necessário para alcançar o reino dos céus? Deixa eu tomar uma água. O que é necessário para alcançar o reino dos céus? Perguntou esse doutor da lei. E Jesus falou assim: o que está escrito, né, da lei? Ele diz assim: ó, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus, faça isso e você alcançará. É prático, né? Aí diz assim: mas quem que é o meu próximo? Aí Jesus então começa a narrar uma história. Ele diz assim: ó, um homem que descia de Jerusalém a Jericó, né, foi assaltado. Os assaltantes o despiram, espancaram, né, roubaram tudo que ele tinha. Né. Você vê que naquela época também roubava, né? Eles não tinham celular, mas havia salteadores, porque a pessoa que viajava, naturalmente, tinha o quê? Tinha um cavalo, levava um mantimento, porque uma cidade da outra era distante e a caminhada era longa, né? Naturalmente levava lá o dinheiro que precisava, né? E levava mantimento, coisas assim, né? Então esse homem foi roubado, tiraram tudo e ainda, além disso, ainda espancaram esse homem, né? Aí Jesus continua na história. Mas também por aquele caminho descia um sacerdote. Né? E o sacerdote, quando viu, era o caminho, né? Estava no mesmo caminho. Quando viu aquele homem, ele pegou, cortou ao largo, né? Não quis dar qualquer atenção. Né? E na mesma caminhada ali também descia um levita. Né? O levita, vendo aquele homem, também passou ao largo. Né? Mas descia também um samaritano. O samaritano, na época, né, era uma pessoa, era um povo, né, os samaritanos, que eles eram meio odiados. Eles não seguiam muita religião, então era um povo discriminado. Isso. Então, mas o samaritano, quando viu aquele homem, teve compaixão, foi lá, passou azeite, passou vinho nas suas feridas, né? Colocou ele no seu cavalo e o conduziu até uma hospedagem lá, né? Chegando lá, cuidou dele, tratou dele direitinho. Aí depois ele deu 2 moedas lá para o hospedeiro e falou assim: ó, você cuida bem dele, que na volta, né, se você tiver mais algum gasto, eu te pagarei. É isso. E assim foi. Aí Jesus pergunta para esse doutor da lei: quem você acha que foi ali? Quem foi o próximo, aquele que se atendeu? Justamente aquele que teve compaixão, né? Faça isso e encontrarás o reino dos céus. Então aí está a prática da caridade, né? Seguindo esse raciocínio do perdão, né, tem a parábola do credor incompassivo. Né? Então diz Jesus que havia um rei, né, que ele resolveu fazer um ajuste de contas com os seus servidores ali, né? Então ele mandou chamar lá um que devia para ele, deixa eu ver aqui que eu não lembro a importância, 200 denários, não é isso? Não, devia 10.000 talentos, devia 10 mil, eu acho que era uma grana boa, né? Mas o homem chegou ali para o rei e falou assim: ó, eu não tenho condições de pagar, né?
Aí o rei diz assim: venda a ele, a mulher, os filhos e tudo que lhe pertence, né, para que ele possa pagar a dívida, né? Aí aquele homem se ajoelhou aí aos pés do rei e falou assim: tenha paciência, né? Tenha paciência que eu vou te pagar, né? Mas tenha paciência. E implorou ali. Aí o rei, tomado de compaixão, né, diz assim: tudo bem, vai, a sua dívida está perdoada, vai, toca a sua vida para frente. Mas esse mesmo homem, saindo dali, foi procurar um companheiro seu que lhe devia 100 denários. 100 denários já era um valor, mas muito inferior àquele que ele devia ao rei. Era uma mixaria. Mas ele pegou o companheiro pela garganta e falou: paga o que você me deve, né? Ele falou: mas tenha paciência que eu vou te pagar. Mas ele não teve essa paciência, mandou prender o homem até que ele pagasse a dívida, né? Mas as pessoas que estavam ali, que presenciaram a cena, foram ter lá com o rei e falaram para o rei: ó, aconteceu isso, e explicaram, né? Aí o rei pediu que ele viesse ali à sua presença. E o rei diz assim: mau servo, né? Injusto tu és, né? Eu te perdoei, por que você não fez o mesmo com o teu companheiro, né? Aí diz assim: prenda ele e deixa ele lá até ele pagar, até o último centavo. É interessante essa passagem, né? Que nós, todos os dias, nós fazemos a oração do Pai Nosso, tá certo? E lá na oração do Pai Nosso, o que que diz? Senhor, perdoa, né? Como eu também perdoo aqueles que me devem, né? Então, a gente sempre quer esse perdão, né? Mas será que a gente também está perdoando? Será que nós não estamos agindo da mesma maneira, né, daquele servo, né, que foi perdoado, mas não soube perdoar? Então a gente está sempre querendo ser perdoado, mas será que a gente perdoa também, né? Então vamos pensar em tudo isso. Aí depois Jesus fala é numa outra história, daqueles que gostam de acumular as coisas da terra, não é isso? Tem gente que passa a existência só pensando nos bens materiais, né? Então é uma loucura. A pessoa, às vezes, por mais que tenha, sempre quer mais, né? Como se a vida aqui, né, fosse eterna. Para muitos, eles acham que a vida é eterna, que vai viver eternamente, que desfrutando daquilo que possui, né? Mas a gente está vendo todo dia, né, que está sempre morrendo alguém, né? Se a gente passar ali embaixo, ali na casa do velório, você vê que todo dia tem um, tem dois. Hoje eu já passei ali, tem um, naquela de lá, naquela de Cabo Seco. Mas está morrendo só pobre? De maneira nenhuma. Morre pobre, morre miserável, morre classe média, morre rico, morre bilionário, né? Então a morte, se a gente for pensar, é a coisa mais justa que tem, não é isso? Porque leva todo mundo. Ciente disso, nós temos que pensar mais no lado espiritual, na continuidade. Olhar para nós e dizer assim: eu sou um espírito eterno, não é isso? Eu não vou viver aqui na terra eternamente, porque a cada dia que a gente olha no espelho, a gente vê uma coisinha,
uma coisinha diferente, uma roupinha que apareceu, uma coisa aqui, né? Já começa branqueando o cabelo, né, Gerson? Começa branqueando o cabelo e assim vai, né? Quer dizer, a cada dia a gente está mais próximo de deixar esse mundo, não é isso? Isso é coisa natural, faz parte dessa vida. Agora, o essencial é a gente pensar, bom, eu sei que um dia eu vou deixar essa vida, né? Mas e daí? O que vai acontecer? Né? Alguém me disse que tem uma alma, né? Tem um espírito, né? A pessoa morre, se a pessoa é boazinha, vai para o paraíso, né? Lá é uma maravilha, lá tem maçã, tem pera, tem tudo quanto é fruta que você imaginar. Você não precisa bater cartão, não precisa levantar cedo, é uma maravilha lá. Tem tudo que você imaginar, tem lá no paraíso, né? Aí você, mas e aquele que não foi bonzinho? Aquele vai queimar, vai arder eternamente no inferno. Puxa vida, né? É um alerta aí, né? Mas mesmo assim, mesmo quem acredita nas penas eternas e no paraíso, nem sempre procura andar no caminho certo, não é verdade? Olha que essa história já vem de longe, né? Já vem de longe, né? Mas a humanidade ainda caminha a passos lerdos, né? Agora, vem a doutrina espírita, entendem? Para dizer a verdade, né? Nós somos espíritos eternos, estamos numa caminhada, isso, estamos tendo uma oportunidade, né, de receber a semente que vem do céu, né, a palavra de Deus, né, e essa palavra vem de uma maneira que nós podemos raciocinar, pensar e agir, não é isso? Nós temos toda a liberdade de pôr em prática, ou se não quiser, não colocamos em prática, né? Mas a doutrina espírita nos esclarece de tal maneira, né, que não fica aquela dúvida de dizer assim, mas será que é assim? Para os espíritas não tem essa palavrinha será, né? Nós entendemos que nessa continuidade da vida, por que Jesus disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, cada um vai habitar o mundo que merece, é isso. Dessas moradas que Jesus fala, tanto ele se refere à vida física quanto à vida espiritual, é isso. A gente deixa esse mundo, nós vamos lá no lugar que a gente tem merecimento. Se a gente agir de acordo com as leis, nós vamos encontrar um lugarzinho melhor. Se não, né, a gente vai encontrar um lugar, como diz assim, aqui na terra, quem tem grana mora numa mansão, é isso. Quem é médio mora numa casinha mais ou menos, quem não tem nada vai ter que morar embaixo da ponte. Então o espírito é a mesma coisa, ele chega lá, o livro de André Luiz, O Nosso Lar, né, conta, né, que lá existem cidades, né, coisa que quando veio esse livro, esse é um dos livros mais antigos do Chico, né? Quem leu aquele livro falou assim, o Chico está ficando maluco, não é isso? Como que vai ter edificações, cidade, escola, faculdade, tem tanta coisa lá do outro lado, não é isso? Mas, com o passar do tempo, ficou provado, né? Até hoje a espiritualidade, as mensagens, fala, né, do mundo espiritual. Você imagina, a gente está acostumado com todas essas coisas, agora a gente deixa essa vida, vai encontrar uma coisa totalmente estranha, não é possível? Tem que haver uma continuidade, né? E é isso que a doutrina prega, há uma continuidade. A nossa evolução, né, nós estamos no nível máximo da nossa evolução. Nós não fomos melhores, fomos piores, mas nós chegamos num patamar de evolução que
nós temos que dar seguimento a isso, né? Então, o lado espiritual nós vamos continuar evoluindo. Podemos passar por sofrimento, por dificuldade, mas assim que a gente for socorrido, despertar, nós vamos dar continuidade a isso, né? Porque a gente tem que imaginar que Deus é amor, que Deus é bondade. Deus não vai ficar castigando as pessoas aí a bel prazer, né? O castigo, se podemos usar essa expressão, né? Somos nós mesmos, né, que criamos os problemas, as dificuldades para a gente mesmo. Deus não vai impor as coisas. Deus criou as leis, e as leis vão se submeter, a gente vai estar submetido a essas leis, não é verdade? Então, falando, já me estendi muito, falando então desse acúmulo de riqueza, porque Jesus não era contra a riqueza, não é isso? Porque se não houvesse a riqueza, não haveria progresso. Jesus falava do apego, e tem a parábola do avarento, né? Então, diz que tinha um homem, né, que ele tinha propriedades imensas, né? E ele conseguiu, né, vamos dizer assim, uma safra, né, imensa, né? E ele disse assim: nossa, mas eu tenho tanta coisa, né, que não vai caber no meu celeiro. Aí ele pensou consigo mesmo e falou assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou demolir o meu celeiro, vou construir um bem maior para guardar tudo que eu tenho. Aí depois, quando tiver tudo lá, eu vou deitar. Acho que ele pensou assim, pegar uma rede, né, e ficar se balançando ali, e o servo trazendo tudo que ele necessitava, tal, né? Então, olha, um vidão, entendeu? Mas aí Deus disse assim: insensato tu és, ainda essa noite chamarei o teu espírito. Veja, né? E o que será de teus bens, né? Para quem é que vai ficar todos esses bens, né? Então é aquilo que a gente falou, que morre gente pobre, rico, seja lá o que for, não é isso? Aí depois, nessa continuidade, veio uma parábola. Eu gosto muito dessa parábola aqui, que é a do rico e Lázaro, não é isso? Então diz que havia um homem muito rico, que se vestia de púrpura e linho branco, e a sua mesa era muito farta, com muitos manjares e tanta coisa, né? E ele se deliciava todos os dias com aquilo que tinha, ele era muito rico, não é isso? Mas existia um outro homem, de nome Lázaro, né, que era uma pessoa muito, mas extremamente pobre, que vivia ali na porta do rico, né, esperando que caísse alguma migalha da mesa do rico, mas ninguém lhe dava nada. Então a gente fica imaginando, ele vivia do quê então? Certamente vivia do lixo, né, ali do rico. E o interessante, né, a gente imaginar, né, que Deus deu a riqueza àquele homem, deu a riqueza, deu os bens, mas colocou ali na sua porta, veja bem, um necessitado. Para ele exercer a caridade, ele não precisava andar muito, né? Estava ali, e ele conhecia esse homem, ele conhecia. Logo no fim da história aqui, nós vamos ver como que ele conhecia. Então, aquele homem vivia ali, cheio de enfermidades, de úlceras, né, de feridas, e ele só tinha como companheiros os cães que vinham ali lamber as suas feridas, não é isso? Mas, como já dissemos, morre Lázaro e morre o rico, né? Lázaro foi conduzido ao seio de Abraão e o rico foi conduzido ao sofrimento, não é isso? Aí vocês vão ver como ele conhecia. Aí o rico estava naquela tormenta, naquele sofrimento. Em que consistia o sofrimento?
Porque aonde ele estava agora, né, ele já não tinha aquela casa, já não tinha comida, né? Então ele estava passando, virou um inferno a vida dele, né? Porque para quem estava habituado a uma vida nada, então, era um sofrimento imenso, né? E ele olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão. Aí ele disse assim: Abraão, peça que Lázaro, você vê como que ele conhecia, até o nome, peça a Lázaro que venha aqui molhar o seu dedo na água para secar a minha língua. É isso. Aí Abraão responde: é impossível, né, aqueles que estão aqui ir até você e você chegar aqui. Quer dizer, não era uma questão de distância, mas era uma questão de evolução, né? Uma questão de condição que eles se encontravam. Um passou pelas provas, né? Porque Lázaro, tudo aquilo que ele passou consistia na sua prova, né? Ele tinha que passar por uma vida, por compromissos do passado, né? Mas aí é que funciona a bondade de Deus. Ele tinha que passar por aquilo, mas Deus colocou ele na porta de alguém que poderia amenizar as suas dores. E o rico, né, veio como rico, né? Mas Deus colocou Lázaro para que ele usasse bem a sua riqueza, né? E agora ele estava naquele desespero, tentando que Lázaro fosse lá ajudá-lo, né? Porque ele não ajudou Lázaro também, né? Então veja bem a situação. Daí então Abraão disse assim: é impossível. Então peça a Lázaro que volte e vá falar aos meus irmãos, porque eu tenho mais irmãos, para que isso não aconteça, não suceda o que aconteceu comigo, né? Para que eles saibam o que vai acontecer aqui do outro lado da vida. Aí Abraão diz assim: eles que ouçam Moisés, não é isso? Ouçam Moisés, porque mesmo que um dos mortos for lá ter com eles, eles não vão escutar. Isso. Nós não escutamos espíritos todo dia, quase praticamente, quem frequenta a casa espírita. Nós temos esse contato, né, com os espíritos, né? E nem sempre a gente ouve, né? Muitas vezes entra por aqui, sai por aqui. Isso. Porque nós, né, nós somos meio devagar, né? Nós somos meio devagar. Eu estou falando nós, porque estou referindo mais a mim, né? A gente é meio devagar. Então, para a gente, muitas vezes, se corrigir de alguma coisa, a gente gasta, primeiramente, até a gente descobrir, né, isso, ou alguma coisa que a gente acha que está errada. Depois vai mais um tempo para a gente se corrigir, não é isso? Então, agora, o consolo que o espírita tem, né, é que nós somos eternos e que existe a reencarnação. Bendita palavra essa que Deus arrumou, né? Porque imaginem se não existisse a reencarnação, o que seria de nós? O que seria? Porque quem é? Sem assim a gente se ofender, será que algum de nós é merecedor de sair daqui hoje, amanhã? Não vamos ser tão rápidos, vamos esperar um pouco, né? Mas sair dessa vida, né, e ir para o paraíso, nós temos esse merecimento? Será que nós não temos pecado algum? Será que nós não temos mais nem um pequenininho, né? Será que nós temos esse merecimento? E mesmo que tenhamos, que nós sejamos bons, né, vamos para um paraíso, não é isso? Mas esse lugar deve ser uma coisa tão grandiosa,
tão grandiosa, né? Que nós não vamos ter condição, muitas vezes, de viver lá. Imagine, né? Eu, um simples relojoeiro, né? Chegar numa rodinha de 5 médicos, entendeu? Aí os médicos começam a falar de medicina, né? E eu sou relojoeiro, né? Eu vou ficar ali né? Ouvindo um assunto que eu não entendo patavina, entendeu? Assim, imagine um espírito aí perfeito chegar num lugar, né, tão elevado, onde certamente vai existir espírito de uma hierarquia elevadíssima. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos ficar perdidos, né? Por isso é que a doutrina nos ensina que há uma escala evolutiva. Nós vamos estar num lugar de acordo com o nosso progresso e que tem um pouquinho mais para a gente aprender, não é isso? Você vê que a Terra está mesclada de espíritos de várias categorias, mas não tem aquele espírito ainda primitivo. Os que estão aqui já reúnem condições de fazer um aprendizado, né? Essas sementes que é a palavra de Deus que vem, né? Todos podem reter alguma coisa, né? Você vê, se a gente for andar aqui na cidade, você vai encontrar uma igreja em cada esquina, não é isso? Então, qual é o sentido de tudo isso? Então lá, o evangélico está lendo a Bíblia, né? O católico também agora, né? Antigamente eu não lia, mas agora eu ouvi dizer que eles estão lendo, não é isso? Então estão assimilando a palavra contida ali no Evangelho, na Bíblia, né? Que emana de Deus. Então, tudo isso aí é para que o espírito vá caminhando, né? E a eternidade, às vezes a gente não tem muita noção do que seja eternidade, porque a gente está tão habituado a ver as coisas começarem e terminarem, né? Agora imagina, será que o nosso cérebro, a nossa cabeça consegue absorver o que é eternidade, uma coisa que jamais acaba? A gente fica meio pirado de pensar, né? Jamais nós vamos acabar. Nós vamos viver eternamente. E a evolução jamais vai parar de acontecer. Jesus foi o Espírito mais perfeito que habitou este mundo. Mas Jesus parou de evoluir? Não. Jesus continua evoluindo, né? Só que a sua grandeza é tão imensa, né, que a evolução de Jesus é contínua, né? Imagine, né, o que deve passar lá pela mente de Jesus, o conhecimento que ele tem, né? Agora, Deus está acima de tudo. Deus está acima de tudo, né? Então Deus, né, é a sabedoria suprema. E dentro dessa sabedoria ele vai passando para os seus filhos, não é verdade? Então, nós jamais morreremos, jamais vamos parar de evoluir. A evolução é contínua. Mas isso depende da gente. É nós que temos que correr atrás, não é verdade? E a casa espírita é sempre essa porta aberta, né, para oferecer a oportunidade de trabalho, de estudo, né, e assim por diante. É isso. Na casa espírita, a casa espírita não tem dono, né? Tem alguém que dirige, tal, né? Mas a casa é de todos. A casa é de todos. Eu lembro muito bem o seu Hugo, né? O seu Hugo, ele era uma porta aberta assim, para oferecer trabalho. A pessoa vinha, o seu Hugo tem uma ideia, você podia, pode começar a fazer. Entendeu? Então, não tem aquela coisa assim, não, quem manda aqui sou eu, tem que fazer o que eu falo, o que eu falo, e nem sempre aquele que fala também faz, não é isso? Não, o seu Hugo
aceitava e estava sempre chamando gente para o trabalho, não é isso? Porque tem que dividir, não é isso? Agora, você imagina, alguém que prega, não é isso? E só tem um lá que prega, e os outros ficam escutando e obedecendo. Agora você imagina se esse que está pregando está falando alguma coisa errada, não é isso? Quer dizer, todos vão seguir o mesmo caminho, não é isso? Agora, quando se oferece a oportunidade a todos, né, de estudar, de aprender, né, a coisa muda de figura, não é isso? Então, todos na casa espírita têm a oportunidade de trabalhar, de estudar, de fazer, dar sua cota de contribuição. Eu acho que já falei demais. Então nós vamos agora passar para a segunda parte, que é a aplicação dos passos, convidando os nossos irmãos que vão aplicar o passe.
Thank